Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, ao coração da igreja, ao coração dos irmãos da igreja que está do outro lado da mídia, né? Eu louvo a Deus, irmãos, por estar aqui nessa noite, porque as lutas têm sido grandes. E até aqui o Senhor tem nos ajudado. Eu disse ainda há pouco lá em cima que há um exército de mulheres orando por mim para que eu estivesse aqui hoje. Difícil. Se eu cambalear um pouquinho aqui, os irmãos não... Porque eu estou surda, meio desorientada, por causa de uma otite, que eu peguei, tem 30 dias que eu venho administrando isso na minha vida, mas tem sido muito difícil. Mas o Senhor é comigo. Ele falou assim, fecha um pouquinho, Roseli, a agenda da denominação. Fecha um pouquinho aí essa agenda da Ordem dos Pastores, da União Feminina, que agora a sua agenda é comigo. E eu tenho estado aos pés dele todo dia, pastor Nelson. Eu acho que o único jeito dele me parar é assim. Irmãos, a luta é grande, mas o Senhor é maior. E nós vamos meditar na palavra do Senhor nesta noite, de um versículo muito conhecido nosso, e que nós às vezes lemos, mas não observamos direito. Primeira Pedro 5:6. Eu preciso de um pouquinho d'água aqui, Maria, por gentileza. Humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo oportuno. Obrigada. Irmãos, alguém disse que a humildade é como o cimento que sustenta a base de um edifício. Sem ela é impossível manter-se de pé na vida espiritual. A humildade, ela é como o cimento que sustenta a base de um edifício. A palavra humildade, ela vem do latim humilis, que permanece na terra, não se eleva da terra, é baixo. Humildade, segundo o dicionário, é uma virtude que caracteriza pela consciência das próprias limitações humanas, pela modéstia, pela simplicidade, pela reverência, respeito, acatamento, deferência, submissão. Humildade não é como o que muita gente pensa, muita gente imagina. É a qualidade que há numa pessoa que tem o temor de Deus, porque nós estamos falando sobre o lado espiritual, e muitos dizem assim, aquela pessoa não toma banho, aquela pessoa é humilde, aquela pessoa usa a roupa várias vezes, repete roupa, repete sapato, anda só com uma roupa. Isso não quer dizer humildade.
Irmãos, nós veremos que o que a palavra tem a dizer sobre humildade. E você perceberá que se trata de uma característica que o Senhor espera encontrar na minha vida e na sua vida. Ela é de dentro para fora. E não é simplesmente aquilo que mostramos exteriormente. Ela é uma atitude, uma virtude tão fundamental, irmãos, que ela é vista como o próprio caráter de Cristo. Então, irmãos, cultivar a humildade é uma das maiores e mais difíceis virtudes humanas. A humildade não deve ser entendida como humilhação, mas como a capacidade de ser verdadeiro, transparente na nossa vida, reconhecendo em nós aquilo que o outro sente, aquilo que o outro possa sentir. E na história da humanidade, irmãos, e também da igreja, falando do nosso meio, homens e mulheres deixaram transparecer em suas vidas a marca da humildade. Nós vemos na palavra de Deus vários exemplos de homens e mulheres que seguiram a sua vida pautada debaixo da humildade. Então, irmãos, a humildade, ela é totalmente contrária à arrogância. Num tempo em que se busca a valorização do homem, o sucesso, a exaltação, as posições mais altas, isso soa, buscar a humildade, isso soa muito mal, às vezes. Porque você quer ser humilde. Não, você tem que, subir o queixo, subir o nariz e pise em quem tiver que pisar para você crescer. É o que o mundo prega, irmão. É o que o mundo prega. É a moda. Então, quando nós pensamos em humildade, logo vem à cabeça, né, na nossa cabeça, a ideia de pobreza. Mas a humildade, irmãos, não é uma condição, é um valor. Não é uma condição. Ela não é imposta. Ela é sentida. E principalmente por nós que temos Jesus Cristo como nosso Salvador. Mas eu digo a você que a humildade é uma virtude que pode ser aprendida. Eu tenho aprendido todo dia. E o maior exemplo de humildade que nós temos no mundo é Jesus Cristo. Que sendo Deus, despiu-se da sua glória e veio como um simples homem, tornando-se servo dos homens e assumindo os pecados de toda a humanidade. Esse sim é o nosso exemplo. E Jesus nessa noite nos convida a sermos humildes. Por que que Pedro escreveu esse texto? Por que Pedro escreveu essa epístola? E mais precisamente esse texto que nós lemos. Pedro escreveu essa epístola endereçada aos membros da igreja que viviam em 5 províncias romanas da Ásia Menor, localizada hoje na atual Turquia. Pedro escreveu essa epístola para encorajar os santos diante da sua prova na fé e prepará-los para uma ardente prova. O que tem a ver, pastor Roseli? Com humildade. A prova era no futuro que Paulo estava falando. A mensagem de Pedro também os ensinou a saberem como lidar com a perseguição.
Então, o conselho de Pedro foi muito oportuno, pois os membros da igreja lá estavam à beira de um período de intensa perseguição. Aproximadamente 64 depois de Cristo, mais ou menos na época em que Pedro escreveu esta epístola, o governo romano, naquela época, geralmente tolerava o cristianismo. Mas naquele ano, um incêndio destruiu grande parte de Roma. E circularam rumores de que o imperador Nero havia dado ordens para iniciar o incêndio. Está lá no capítulo 1 de Pedro. Então, na tentativa de desviar a culpa do imperador por aquela tragédia, alguns da autoridades acusaram os cristãos de terem sido os responsáveis por aquele incêndio. E isso levou a uma grande perseguição aos cristãos por todo o Império Romano. Pedro indicou que quando os santos padecem como cristãos, eles podem sentir alegria, pois estão seguindo os passos de Jesus Cristo. Foi isso que Pedro veio falar. Então, em meio à perseguição, os santos daquela época estavam respaldados pela palavra de Deus escrito pelo apóstolo, e eles tinham firmeza em passar as lutas, em passar as tribulações. E ali eles não estavam sozinhos. Por que Pedro, irmãos, nos recomenda a humildade? Porque a humildade é uma das principais características dos que servem a Deus. O profeta Isaías, lá no capítulo 57, no verso 15, ele diz: porque assim diz o alto e o excelso, que habita na eternidade, cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito, e também o contrito e humilde de espírito, para vivificar o espírito dos humildes e para vivificar o coração dos contritos. Deus quer nos dar um coração novo, quer nos dar uma nova roupagem, irmãos. Uma roupagem de crentes verdadeiros, humildes. Humildes. Mesmo que seja preciso ele nos quebrar. Mesmo que seja preciso, ele vai te dar uma nova roupagem. Roupagem de humildade. Porque o coração do Senhor é puro e precisamos de um coração puro para caminhar nesta terra. Nós não fazemos laços de conveniência com o mundo. Se nós nos deixarmos guiar pelo mundo que está aí hoje, não é? Nós seremos presas fáceis e ele nos levará para onde eles querem. Mas, quando um cristão caminha sob a humildade, ele alcança o sobrenatural de Deus. E nós louvamos ao Senhor, porque ele nos dá esta oportunidade de sermos servos humildes. Porque ou você é humilde, ou você tem o seu coração no orgulho. Logo, eu creio que nós precisamos ser humildes. Por quê, pastora Roseli? Porque o humilde tem suas fronteiras ampliadas, meus irmãos. Só os humildes são exaltados. Pedro diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte.
Irmãos, quando eu olho para trás, os lados, né? Na minha própria experiência cristã, eu olho para a Igreja de Cristo e fico preocupada ao considerar que muitos têm se utilizado de soberba e estar à frente na liderança. Mas eu quero dizer que nesta noite, nesta igreja, o colegiado de pastores desta igreja, a liderança desta igreja, busca a humildade, porque o seu pastor é humilde. O meu pastor é humilde. O humilde não se queixa de suas circunstâncias. Ele, qual seja a circunstância que ele esteja vivenciando, ele não se queixa. Enfrentando dificuldades, dor, porque a dor maior é no coração, né? Irmãos, ele está sempre esperando a palavra do Senhor na sua vida. O humilde louva a Deus em tempos difíceis. Ele louva a Deus mesmo em grande dificuldade e se recusa a condenar a Deus. Lembra de Jó? Ele se recusou. Os amigos dizendo, teu Deus fez isso, teu Deus fez aquilo. Ele, não, o meu Deus sabe de todas as coisas, Ele está comigo. Ele sabe se eu sou culpado ou não. E Ele vai dar o escape na hora certa. É assim que o Senhor quer fazer com você nessa noite. O humilde glorifica a Cristo em qualquer situação. Dor, alegria, sofrimento, angústia, doença, ele glorifica, porque ele sabe que a vitória dele está garantida, pois Cristo já o concedeu na cruz do Calvário. Irmãos, e o que você tem exercido? Humildade ou orgulho? Nós vemos aí uma frase, o orgulho é a raiz de todo mal, de todo pecado. Verdadeiramente é, se nós deixarmos ser corroídos pelo orgulho. Mas o Senhor, irmãos, lá no profeta Obadia, no único livro, no único capítulo do profeta Obadias, o nosso querido irmão, capítulo 1, verso 3. Lá está escrito que o Senhor conhece o nosso coração. Olha o que ele disse para o povo, através de Obadias, a respeito do povo edomitas. Olha o que está escrito. A soberba do teu coração te enganou, como o que habita nas fendas das rochas, na sua alta morada, que diz no seu coração, quem me derribará na terra? Vocês já encontraram gente assim? Quem? Está pensando com o quê? Está falando com carteirada. Não é? Olha o verso 4. Se te elevares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derribarei, diz o Senhor. Dura coisa é ser arrogante. Deus falou para Obadias, profetiza a esse povo, de nariz em pé, que eles não são nada. E que eu conheço o que está escondido no seu coração. A soberba enganou-os. Irmãos, eu não creio que a liderança da igreja, para conseguir
a posição que ela tem hoje, porque se ela conseguiu, porque Deus quis. Não foi quebrando cadeiras, não foi arrancando mesas do lugar, mas foi pela vontade do Senhor. Eles deixaram a soberba debaixo do banco. E afloraram neles a humildade. O Senhor tem notado a cada um de nós. Ele tem me notado. Ele tem notado a você. Irmãos, temos que ter muito cuidado. O orgulho precisa e tem de morrer em você. Ou nada dos céus poderá viver em você. Ou nada do céu. A humildade precisa lançar a semente, ou não haverá colheita nos céus. Nós vimos aqui um testemunho maravilhoso. Eu não estava sabendo disso, dessa coisa boa, irmã Célia. Né? Esse envolvimento da palavra de Deus, de uma visita. De uma visita. É Deus que trabalha. Nós apenas nos colocamos na hora que Ele quer, no momento em que Ele quer, seja onde for. Ele age através das nossas vidas humildes. Das nossas vidas humildes. Porque vocês se preocuparam com aquela família. E a preocupação com o outro, com o próximo, é uma das grandes características da humildade. O que nós temos deixado de lado? O que nós temos deixado? Então, irmãos, a humildade é necessária, sobretudo, para remover os obstáculos naturais da graça. Aquilo que está impedindo a graça de Deus. A humildade é necessária agir naquele momento para remover os obstáculos naturais à graça. Irmãos, eu estava meditando ali, quando a irmã enchia. Esse copo, ele começa a encher de onde? De baixo. Comece a encher a sua vida lá de baixo, irmãos. Eu fiquei olhando, começa a encher de baixo, e ela vai subindo. A água vai subindo. Ela não chega aqui, o copo disse para a irmã, começa, não, eu quero que encha já em cima. Não, ele se colocou. E a água foi colocada lá embaixo. A água sempre preenche os lugares mais baixos. Quanto mais baixo, quanto mais vazio de si o homem diante de Deus, mais rápido e mais pleno será o enchimento do seu interior. Você quer ter uma vida cheia do Espírito Santo de Deus? Comece a se encher por baixo. Comece a se encher por baixo. Albert Barnes disse: humilhem-se, portanto, estejam dispostos a ocupar um lugar baixo, um lugar onde que se torna você. Não arrojem, não busquem, não puxem para si mesmo o que não lhe pertence. Não demonstre orgulho ou arrogância à sua maneira. Não se exalte acima dos outros. Humilhai-vos, pois, debaixo das poderosas mãos de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Quando nós abraçamos o orgulho e nos afastamos da humildade, sofremos consequências terríveis em nossa vida. Porque o orgulho, irmãos, prega um cristianismo sem cruz.
E Filipenses, Paulo escrevendo aos Filipenses, ele diz no capítulo 2, no verso 5, até o verso 8, diz assim, não sei se o irmão ali tem, Filipenses 2, 5, 8, diz assim a palavra do Senhor: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Irmãos, a humilhação de Jesus Cristo consistiu em não exigir o que era seu de direito. Ao invés de insistir em sua semelhança com Deus, ele se humilhou. Aquele que se humilha, ele será exaltado. Vocês já pensaram nisso? Há pouco tempo eu sofri eu estava preparando essa mensagem e naquela semana eu sofri através de um telefonema, uma pessoa disse um bocado de coisa para mim, eu estava lúcida, eu estava certa de que eu tinha feito a coisa certa. Aí alguém falou assim: você não vai responder? Eu falei: não. Eu já entreguei na mão de quem vai brigar comigo. Por mim, eu estou com a minha consciência justa, certa, correta, diante de Deus e dos homens. Eu não vou me defender. Deus e aquela pessoa hoje está toda sem graça. E se eu tivesse me igualado a ele? Eu perderia a razão. E como é que eu ia olhar na cara dele? Essa aí diz que é crente, é pastor, aí, mas tem uma língua. Irmãos, às vezes é melhor levar o prejuízo para casa. Eu fiquei quietinha, chorei, pedi desculpa, desliguei o telefone. Falei: pai, tu sabes de tudo. Não vou dar uma palavra. Consciência tranquila, humildade, diante principalmente dos homens do mundo que não conhecem Jesus. Porque se eu digo que eu tenho Jesus no meu coração, como eu vou agir, como eles agem comigo? A diferença está justamente aí, irmãos. E às vezes nós não nos preocupamos com isso. Achamos que nós estamos aqui nesse mundo, é para isso mesmo. Mas Deus às vezes nos coloca em situações para testar o nosso relacionamento com Ele. Vou colocar ela lá. Prova de fogo, né, irmã Josi? Prova de fogo. E Deus me deu graça. Aí vem Pedro e diz assim: humilhai-vos, pois, de baixo. O que é de baixo? Lá embaixo. Para que a seu tempo. Que tempo é esse? Pode ser que você veja a sua exaltação. Pode ser que os seus olhos não vejam. Irmãos, você lembra da história de Agar? Agar deu um filho a Abrão, Ismael. Aí depois veio o filho da promessa, porque não quis esperar, impaciente, né? E foi lá. E teve o filho, Sara. Quando eles eram mais ou menos adolescentes, começaram a brigar ali dentro daquela casa. E Sara, no ouvido de Abrão, despede.
E Abraão um dia pegou pão, água, colocou lá num saquinho, lá no coisa, disse: Agar, leve teu filho e vá embora. O que a Agar fez? Ela bateu a perna? Eu não vou. Eu sou teu, tu tem um filho comigo. Ela falou isso? Ela partiu. Às vezes temos que partir, irmãos, deixando para trás, às vezes, uma história. Mas o Senhor quer que a gente saia. E Agar simplesmente partiu. Mas lá, mais adiante, olha aqui Pedro falando, porque há seu tempo. Lá naquele deserto, lá naquele lugar, sem água, sem pão, sem amigos, sem ninguém, ela viu a poderosa mão de Deus sobre a vida dela. É isso que o Senhor quer te dizer hoje. Chegue-se bem abaixo, se for preciso, porque no seu tempo a mão divina virá sobre você, irmãos. Dure o tempo que tiver que durar. Mas a mão divina vai te alcançar de tal forma que você vai dizer: valeu a pena esperar no Senhor. Valeu a pena ser humilde. Valeu a pena pagar o preço. Valeu a pena sofrer as humilhações. Valeu a pena ser caluniada. Valeu a pena ser insultada. Valeu a pena. Porque a poderosa mão de Deus está sobre a sua vida. Ela não te desampara, mas se você deixar o seu coração se envaidecer pelo orgulho, a mão do Senhor não estará sobre você. Quando o Senhor achar que é o tempo apropriado, no devido tempo, no melhor momento, talvez essa expressão, o apóstolo Pedro pretenda, irmãos, lembrar aos seus eleitos, lá, quis lembrar, e a nós hoje, eleitos de Cristo, de que a mão justa, a mão da providência, estava preocupada com os eventos futuros. Os eventos que nós passaremos, seja na nossa casa, seja na nossa família, seja no nosso trabalho, seja na igreja, seja na nossa pátria, seja no mundo. O Senhor está querendo nos preparar. Mas Ele quer que nós sejamos humildes. Sofra as perseguições. Porque você é um escolhido de Deus. A mão justa do Senhor estará sobre você, se você se colocar debaixo das potentes mãos de Deus. Irmãos, ser humilde não é ser menor. Não significa ser menor. Não. O coração humilde nos leva ao trono de Deus. A simplicidade e a humildade nos capacitam, irmãos, para vivermos dignamente neste momento na vida, diante de tantos problemas que nós vimos, ouvimos e ficamos sabendo. Mas se nós andarmos em perfeita comunhão com o Senhor, humildes na sua presença, nós teremos uma comunhão tal com Ele, que Ele, certamente, a sua mão estará sobre a sua vida, sobre a minha vida. Então nós devemos a cada dia aprender com o Senhor,
dia após dia, desse maravilhoso caminho que é a humildade. Irmãos, há muita gente pregando, falando, dizendo, ensinando uma posse, um governo. Você vai governar, você vai isso, você aquilo, mas eles não querem passar pelo poço. Às vezes é preciso passar pelo poço. Temos a humildade para cair, para passar pelo poço. Essa igreja aqui é o resultado de que nós já aprendemos a passar pelo poço, pastor, né? Essa semana mesmo contava para uma irmã as lutas que nós passamos aqui. Mas o Senhor nos deu vitória, porque a igreja permaneceu. A igreja não é do homem, a igreja é de Deus. E nós somos a igreja. Eu lembrava aquela irmã, lembra que nós ficamos com 12 membros naquela igreja? 12 membros no hall de membros. Você não tinha trabalho nenhum. 12. As colunas foram embora. Mas o Senhor é o dono da igreja. Ele deu, irmãos, que coisa maravilhosa é se colocar debaixo das mãos de Deus. Porque no tempo certo Ele exalta. Se nós tivéssemos, a igreja agora vai fechar, a turma saiu, meu Deus, como é que vai ser? Os dízimos, não sei o quê, como é que vai pagar conta, não sei o quê, IPTU atrasado, um monte de coisa. Mas não, a igreja dobrou o seu joelho. A igreja dobrou o joelho, a igreja dobrou o coração. Começou com o pastor Gessé e continuou com o servo aqui, o pastor Eliezer. Nós nos colocamos debaixo da potente mão de Deus. E a nossa igreja tem sido referência de evangelismo, de missões, de líderes. Eles olham assim, nossa, como está essa igreja que ia fechar. Porque nós nos colocamos debaixo da potente mão de Deus. Está lutando, irmãos, na sua casa, no trabalho, no relacionamento lá com a sua parentela. Coloque-se debaixo da potente mão de Deus. Porque no tempo certo, Deus colocará a sua mão divina, protetora e abençoadora. Irmãos, há tanto tempo que eu venho ouvindo essa promessa. O tempo não importa para você, porque o tempo é Deus. É Ele que vai dizer quando é. Nós temos apenas que esperar. Sermos humildes. Pedro nos convida a sermos humildes. Eu estava lendo que no Antigo Testamento, lá na vida social, os escravos, eles amarravam um pano branco, pano na cintura, e onde ele ia, ele era reconhecido, ali vai um escravo. Pedro, nessa noite, está nos convidando a amarrar um pano branco da humildade na nossa vestimenta, nas nossas atitudes, no nosso comportamento. E eu gostaria de saber quem deseja amarrar o pano branco na sua vida, para que você seja identificado como servo do Senhor, humilde. Não para dizer que você é escravo, porque você não é escravo. Não para dizer porque você é melhor que o outro, não. É para dizer que você é um servo do Senhor. Humilde, esperando a boa mão do Senhor sobre sua vida. Humilhai-vos, pois,
debaixo das potentes mãos do Senhor, porque a seu tempo, não é a seu não, é o tempo dele, ele te exaltará. Na sua área, você vai ficar espantado o que Deus vai fazer na sua vida. Mas precisa haver humildade, precisa haver humildade. Nós vamos cantar, pastora Joyce, um louvor. Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, a começar aqui. E se você quiser vir aqui à frente, vou chamar já o pastor também. Confessando diante de Deus, eu quero ser mais humilde. Eu sou pouco, eu não sou tanto. Eu quero ser mais humilde. Engolir mais sapos, elefantes. Às vezes é preciso, irmãos. Vem aqui à frente, nós iremos orar enquanto estivermos cantando aqui com as irmãs, com os irmãos. Venham aqui. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, porque a seu tempo você será exaltado. Mas no tempo do Senhor, no tempo dele, que conhece todas as coisas, que possamos lançar tudo aquilo que precisa ser trabalhado na nossa vida, nas mãos do Senhor, porque a potente mão dele vai com certeza te alcançar, e você será um vitorioso, uma vitoriosa nas mãos do Senhor. Que Deus abençoe.